Salmo 119, versículo 105, diz a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Vamos ler todo mundo junto? Nessa versão que está ali na tela, ali para ficar igualzinho. Vamos lá, 1, 2, 3. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Feche seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Diga forte comigo: Senhor, eu creio que a tua palavra é de fato luz para os meus pés. Que a tua palavra fale comigo, me edifique, me console e me direcione na minha caminhada de fé. Amém. Assente-se no seu lugar. Deus te abençoe. Hoje você recebeu um post. Esse post aí, ó. Segundo domingo de dezembro, nós comemoramos o dia da Bíblia. Segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. A palavra de Deus é como uma luz que ilumina o nosso caminho na jornada de vida cristã, na nossa jornada de fé. Assim como um viajante confia em uma lâmpada para guiar os seus passos na escuridão, nós temos a Bíblia como a luz divina que nos orienta. É através das Escrituras que nós recebemos para a nossa vida o direcionamento de tudo aquilo que nós somos, devemos ser, e de tudo aquilo que nós devemos fazer. É na palavra de Deus. Imagine-se em uma noite escura, cercada por densas trevas. A única luz que você tem é a de uma pequena lanterna. À medida que você a segura, a luz revela os obstáculos e direciona os seus passos, garantindo uma caminhada segura. Da mesma forma, a Bíblia é a nossa lanterna divina que nos guia pelos desafios e incertezas da nossa vida. Toda vez que surgir em você uma dúvida do que fazer, de como proceder, você vai encontrar na palavra de Deus um direcionamento para você. Diz amém. Amém. A Bíblia é o livro mais vendido e lido do mundo. Essa palavra, a palavra Bíblia, é derivada de um termo grego. Com a invenção da escrita, possibilitou então que a mensagem de Deus nos fosse transmitida com precisão. Ela podia ser escrita sobre tábuas de pedra, ou argila, ou em pergaminhos feitos de pele de animais, ou ainda sobre papiro, que era feito de junco. A palavra de Deus, ela foi escrita. No tempo do salmista, a lâmpada produzia apenas uma pequena luz, fraquinha. Não iluminava todo o caminho à frente, mostrava apenas a quem a carregava uma pequena direção à frente, para que essa pessoa não pisasse em falso, não se machucasse. O caminho talvez passasse por lugares perigosos. Se você continuar lendo, se você ler especificamente, por exemplo, o versículo 109 que segue, o salmista falando de perigos, o ímpio poderia armar, por exemplo, uma cilada para apanhar os justos. Todavia, segurando na palavra de Deus, sendo orientado pela palavra de Deus, sendo guiado pela palavra de Deus, o justo conseguiria então desviar-se daquilo que foi armado, mantendo então os seus pés firmes. Eu quero falar aqui de algumas coisas em relação à Bíblia para nós. Primeiro, que a Bíblia ela é única. É única em coerência. Mesmo tendo sido escrita em um período de mais de 1.500 anos, por cerca de 40 escritores,
envolvidos nas mais diversas culturas, nas mais diversas atividades, reis, camponeses, filósofos, estudiosos, pescadores, poetas, estadistas e outros. A Bíblia mantém um total de unidade nos seus ensinamentos, isso porque os seus escritores foram diversos, mas o seu autor é o mesmo. A palavra de Deus é inspirada, inerrante, palavra de Deus inspirada aos homens. Esses homens não a escreveu de acordo com aquilo que vinha na sua cabeça, mas o Senhor foi quem direcionou para que eles fizessem isso. Foi o Senhor quem inspirou aquilo que eles deveriam escrever, e por mais que os céticos, por mais que aqueles que se julgam sábios tentem desmerecer as sagradas escrituras, a palavra de Deus continua impactando milhões e milhões de pessoas a cada geração, transformando pessoas, mostrando o caminho da reta justiça, mudando nações inteiras, mudando pessoas lá nos mais lugares distantes do planeta, onde a palavra de Deus alcança, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A Bíblia, ela é única, ela foi escrita em diferentes lugares. Por exemplo, Moisés escreveu no deserto, Jeremias escreveu numa masmorra, numa prisão, Daniel numa colina e no palácio, Paulo, muitos dos seus escritos a partir da prisão, Lucas enquanto viajava e fazia os seus estudos históricos, João escreveu quando ele estava exilado na ilha de Patmos, outros escreveram os textos bíblicos nos campos de batalhas e palácios. A Bíblia foi escrita em diferentes condições, ela é única, escrita em diferentes condições. Por exemplo, Davi escreveu aquilo que ele escreveu, principalmente em tempos de guerras. Salomão escreveu aquilo que escreveu, principalmente em tempos de paz. Ela foi escrita também em diferentes circunstâncias. Alguns escreveram enquanto viviam em grande alegria. Vê se não é o gate, que está muito. Alguns escreveram enquanto estavam em grande alegria. Outros escreveram em um momento de profunda tristeza e desespero. Por exemplo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo escreveu a partir de uma prisão, nos últimos dias de vida que tinha. E quando você lê a primeira carta e lê a segunda logo na sequência, nem parece que foi a mesma pessoa quem escreveu essas duas cartas. A segunda carta de Paulo a Timóteo é chamada de a carta da angústia, porque ele já experimentava na sua boca o gosto da morte que era iminente. A Bíblia é única em sobrevivência. Escute isso aqui. No ano 303 depois de Cristo, o imperador Diocleciano proclamou um edito, um decreto, dizendo o seguinte: com esse decreto, ele estava impedindo os cristãos de adorarem ao Deus cristão, e ele decretou que todo exemplar da Bíblia que fosse descoberto deveria ser destruído. Esse documento imperial foi divulgado em todos os lugares, determinando inclusive a demolição de igrejas cristãs e queima das escrituras, e proclamando que aqueles que ocupavam posições de destaque perderiam todos os seus direitos se de alguma maneira fossem vistos fazendo declaração de fé cristã, enquanto que aqueles que trabalharam nas suas casas perderiam a liberdade caso insistissem em professar o cristianismo. No decorrer da história, ao tentarem desacreditar na Bíblia, tudo isso foi sem sucesso. Muitos homens tentaram dizer que a Bíblia não é verdade, queimaram, rasgaram, proibiram de lê-la. Essa semana eu vi um vídeo de alguém numa suposta
suposta apresentação cultural, rasgando a Bíblia aqui no Brasil, numa apresentação aí. Tentaram fazer isso e fizeram muitas vezes, contudo, a Bíblia é o livro mais lido, ela é a palavra de Deus. Desse modo, podem queimar o livro, mas não podem calar a boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. A Bíblia é a revelação da palavra de Deus. Você vai ver alguém ensinando o seguinte: a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas o ensinamento correto não é que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Qual que é o argumento? O argumento é que há na Bíblia falas, por exemplo, de Satanás. Há na Bíblia falas do homem. Qual que é a explicação então? Quem escreveu estava repetindo aquilo que Satanás falou, mas não foi Satanás quem escreveu lá no texto. Por exemplo, quando Mateus narrou o episódio da tentação de Jesus no deserto, ele escreveu lá aquilo que Satanás falou, mas o escrito foi de Mateus, o escrito não era de Satanás. Então, logo, quem inspirou para escrever aquilo ali não foi Satanás, foi o Espírito Santo. Ele estava narrando o fato. Olha o que diz o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino. Útil para a repreensão, para a correção, para a educação. Para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, aqui não, o que Paulo está dizendo aqui é que não há margem para a gente rejeitar qualquer parte das Escrituras, toda a Escritura. Observe o que ele está dizendo, não é toda a Escritura não, é toda a, aqui o artigo é definido, toda a Escritura é divinamente inspirada. A Bíblia não é apenas um livro, ela é a palavra de Deus inspirada. Cada página é carregada de sabedoria divina, capaz de ensinar. Quantos direcionamentos você já recebeu para a sua vida através da palavra de Deus? Quantas vezes você estava sem saber o que fazer e de repente você abriu as Escrituras e você recebeu um direcionamento da palavra de Deus para a sua vida, que te auxiliou de alguma maneira numa tomada de decisão, como eu vou falar daqui a pouco, ou até mesmo para te animar. Você estava cabisbaixo, você estava ruim, baixo astral, mas de repente veio uma palavra ao seu encontro e você melhorou, porque a palavra de Deus falou com você. Cada página é carregada de sabedoria que te ensina, que repreende também a cada um de nós, que nos corrige, que nos instrui para uma vida cristã justa e plena. Valorizemos, meus irmãos, a Bíblia como revelação direta de Deus para as nossas vidas, buscando diariamente a sua sabedoria e a sua orientação. Muitas descobertas científicas feitas nos últimos anos, os cientistas chegaram à conclusão de coisas que depois alguém foi cair a ficha. Olha, isso já estava na Bíblia, isso já estava nas Escrituras. A Bíblia é mais do que um conjunto de páginas divididas em capítulos e versículos, é a inestimável revelação da própria palavra de Deus. Nela, nós conhecemos as profundezas da sabedoria divina. Nós conhecemos aquilo que o Senhor tem para nós. Na palavra de Deus, as histórias antigas entrelaçam com ensinamentos eternos para a nossa vida. Essa é a palavra de Deus, não é apenas um registro histórico, mas é a palavra divinamente revelada, que mostra para nós, por exemplo, os mistérios da criação, que mostra para nós a natureza do Criador, que mostra o caminho da salvação da humanidade, e é através dessa palavra que nós conhecemos todas essas coisas.
É a Bíblia que nos ensina. Jesus disse o seguinte: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade, há quem interprete que ele estava falando dele mesmo como a verdade, mas essa verdade também pode ser as Escrituras. Terceira coisa, a Bíblia é o guia confiável das tomadas de decisões. A Bíblia é um guia confiável, é um guia. Salmo 119, o mesmo capítulo que nós lemos, ou o mesmo cântico que nós lemos, agora o versículo 11: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Isso aqui, ele está falando, nessa tradução, no tempo presente. As traduções mais clássicas dizem: guardei a tua palavra, escondi a sua palavra. Ao guardarmos a palavra de Deus em nossa mente e o nosso coração, ela se torna o nosso guia. O nosso guia que nos impede de desviar do caminho. Você quer se manter no caminho? Sendo conduzido no caminho, andando no caminho, sendo direcionado no caminho. Você não quer perder a direção? Eu não sei se você já se perdeu alguma vez. É ruim, não é? Pois é. Eu já viajei muito no GPS. E de repente, acontece de fazer uma entrada errada. Na época que não tinha esse negócio, você chegava numa cidade, você tinha que ficar perguntando, né? Pois é. Nada contra o carioca, mas já fui demais no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, se você chegar com um sotaque mineiro, ou paulista, ou qualquer outro negócio, e perguntar onde que é, de cara, que mineiro costuma chegar, faz assim, né? Onde fica tal lugar? Assim, acabou. Lá eles têm um negócio, você chega: bom dia, fulano, tudo bem? Você demora uma eternidade para pedir informação. Amigo, se você chama ele de amigo, aí ele te fala certinho. Você chega na grande cidade, pergunta: onde fica tal lugar? Assim, dependendo, o cara te mostra no lugar errado, você está mais enrolado ainda. Né? É horrível perder a direção. É horrível perder o caminho. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte: olha, guardei a tua palavra. Você não quer se perder espiritualmente? Guarde a palavra no seu coração. O caminho da retidão, o caminho que vai te impedir de desviar, é você guardar a palavra. Nos momentos de decisões, a palavra de Deus orienta os nossos passos. Você já andou num lugar escuro, que você não conhecia, que não tinha nem a lanterninha do celular, nem o brilho da tela para te clarear, e que você vai andando assim, você vai devagarzinho, para não correr o risco? Sabe? A palavra de Deus é quem nos orienta, para a gente não dar esses passos em falso. Aquele que deseja tomar as decisões mais acertadas da vida, devem seguir a orientação da palavra de Deus. Quer tomar uma decisão certa, meu filho? A Bíblia tem o direcionamento ideal para a sua vida. Deixa eu te falar um negócio aqui. Eu creio em profecia, você também crê? Eu creio nisso. Mas a melhor direção para a sua vida não vem da profeta que fica lá não sei aonde profetizando. Não vem da cigana que quer pegar o seu dinheiro. A melhor direção para a sua vida vem da palavra de Deus. Se alimente dela, medite nela. Guarde ela no seu coração. Sabe? Aqueles que leem a palavra de Deus e entendem ela, decidem obedecê-la, são pessoas que desejam viver experiências profundas com Deus. Em especial, a importante decisão do novo nascimento, que é a decisão mais importante. O novo nascimento é quando nós decidimos a nossa vida por Jesus. É quando entregamos a nossa vida para Jesus de fato, dizendo: olha, eu abro mão das minhas convicções pessoais, eu abro mão da minha vida, e eu quero viver a minha vida agora, a vida de Cristo. Eu quero que Ele viva em mim. São aqueles que decidiram entregar sua vida a Cristo, entregando, confessando Ele como Salvador e Senhor da sua vida. A Bíblia é mais que um livro. É a palavra de Deus que nos mostra a verdade. Não uma verdade relativa. Não uma verdade que para mim é uma verdade e para você pode não ser verdade. Ela é a verdade, crendo ou não crendo nisso, ela é a verdade. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o texto.
Na palavra de Deus você encontra as respostas para os anseios da sua alma. Nisso inclui se abster da vida de pecado, por exemplo. Wisby disse que a vitória sobre o pecado não se dá por meio de nossas promessas, porque as nossas promessas podem falhar. Aquilo que nós falamos, nós podemos não ter condições de cumprir. Aquilo que nós prometemos, pode ser que não tenhamos condições de cumprir o que nós prometemos. Todavia, a segurança de que nós não iremos entrar pelo caminho do pecado estão nas promessas de Deus para a nossa vida. E o salmista diz que a maneira de fazer isso é guardar a palavra no nosso coração. Ame a palavra, meu irmão. Guarde ela. Tiago disse, olha, não seja apenas ouvinte, mas também praticante. Não apenas ouça, mas pratique a palavra de Deus. Nela, nós encontramos aquilo que nós precisamos. Hudson Taylor disse que todas as dificuldades são para serem superadas pela oração. Toda a mudança pela persistência na oração. Que a Bíblia seja a nossa bússola em todas as decisões. Que nós venhamos entrelaçar uma vida de oração com uma vida de leitura da palavra de Deus, meditação na palavra de Deus, e que tenhamos uma vida cristã saudável na presença dEle. Que possamos confiar na orientação da palavra de Deus. Que possamos perseverar na oração, cientes de que na vida de oração e na vida devocional de leitura da palavra de Deus, nós encontraremos a melhor maneira de tomarmos decisões na nossa vida. As decisões acertadas da nossa vida, elas serão frutos de uma vida plena de busca na palavra de Deus e na vida de oração. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Teve um profeta que o Senhor mandou: coma, meu filho, coma desse rolo aí, que isso aí é doce. Naquela época a Bíblia era em forma de rolo ainda, né? E o Senhor falou com o profeta: coma desse negócio aí. Isso aí é alimento para a sua vida. Viu? Coma disso. Palavra de Deus. Quarta e última coisa. A Bíblia é a fonte de esperança e consolo. Romanos capítulo 15, versículo 4. Olha o que Paulo disse. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O que ele falou aqui? O seguinte, olha, tudo que foi escrito, gente, não foi escrito à toa. Tem um propósito pelo qual foi escrito. Foi escrito para o nosso ensino. A Bíblia conta para nós algumas mazelas. Escute isso. A Bíblia não é um livro biográfico. Não está escrevendo uma biografia de alguém. Quando você vai ler os livros de biografia, a não ser os livros de biografia não autorizada, porque quando é autorizada, o cidadão objeto da escrita, ele só vai permitir que coloque coisas boas a respeito dele, ou não é? Pois é. Quando é uma biografia não autorizada, aí o cidadão, e já teve tantas vezes que isso aconteceu, que houveram processos na justiça de gente que não queria que os livros fossem lançados. A Bíblia não é um livro biográfico. Portanto, a Bíblia não esconde as mazelas da vida humana. Irmãos, o pecado de Davi não saiu, não foi no jornal, não. O pecado de Davi não saiu na boca de quem estava fazendo fofoca na esquina. O pecado de Davi está escrito em detalhes na Bíblia. Billy Graham disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Se você ler, por exemplo, capítulos 19, 20 e 21 de Juízes, tem uma história lá terrível. Terrível, terrível, terrível. Um negócio assim macabro. A Bíblia não esconde. Paulo falou que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito.
que nós precisamos ter em mente? Aprender com os bons exemplos e aprender também com os maus exemplos. Aprender com os bons exemplos aquilo que deve ser feito, aprender com os maus exemplos aquilo que deve ser rejeitado veementemente, com força. Sabe? Então é isso, a Bíblia ela não esconde. Então tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito, nós aprendemos com isso, nós crescemos com isso, nós amadurecemos quando nós estudamos. A Bíblia não apenas instrui, mas ela também gera esperança e consolo em nossos corações. Ela é a fonte de encorajamento que nos impulsiona a perseverar com alegria na presença de Deus. Você não deve ler a Bíblia sem ser inspirado, sem ter reservado um momento para você fazer isso. Você não pode lê-la como se estivesse lendo um jornal. Você não pode lê-la sem estar em mente as promessas de Deus. Você não deve lê-la sem esperança. Tenha esperança, tenha fé. Reserve um tempo para você examinar as Escrituras, para você perceber os detalhes daquilo que a palavra de Deus está te orientando. Quando as circunstâncias tentarem roubar a sua esperança, creia que a Bíblia é uma fonte inesgotável de esperança que nos fortalece nas adversidades e nos consola nas dificuldades. Viu, meu filho? A palavra de Deus, ela gera esperança. Isaías disse, amando de Deus, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, caminharão e não se cansarão. Oh, aleluia! Os que esperam no Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Irmãos, como ler um texto desse e não ser renovado, não ser cheio da presença de Deus na nossa vida? A palavra de Deus, a Bíblia, tem uma palavra de esperança para o nosso coração. Se em algum momento da sua vida lhe faltar ânimo, as promessas das Sagradas Escrituras resplandecem como faróis de esperança diante de você. Se de repente você não conseguir enxergar nada, se de repente você estiver em circunstâncias que você não vê uma porta de saída, creia que através da palavra de Deus o Senhor vai dar um direcionamento para a sua vida. Ela é uma fonte de esperança. Ela é uma fonte de esperança. Deixe de se alimentar de outras fontes que tem por aí. Tem gente que vai enchendo a cabeça dela com tanta coisa ruim. A mídia, gente, ela ganha dinheiro em cima de tragédia. É isso. Isso também está nas redes sociais. Está lá no videozinho curtinho que você assiste lá naquelas plataformas lá, todas. Alimente a sua mente não dessas coisas. Alimente a sua mente da palavra de Deus. Isso vai trazer esperança para você. Isso vai trazer consolo para você. Sabe? Teve uma época que eu comecei quase toda noite. Eu tinha uns sonhos ruins. Sonhava que tinha alguém correndo atrás de mim. E no sonho é um negócio tão terrível que você sempre perde. Você pode ser o maior corredor do mundo. O Kleber aí diz que corre igual um menino de 12 anos no campo aí. Mas no sonho, meu filho, que você dá pernada, mas você não chega. Sempre quem está te perseguindo te alcança. E eu sonhando com essas coisas. Tinha alguém me perseguindo. Sonhando que tinha alguém entrando na minha casa para me roubar. Sonhando que tinha alguém querendo me matar. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. O que é que está acontecendo? Aí a ficha caiu. Eu chegava em casa, ligava a televisão. Estava passando lá o homem lá do corta para mim, que já até foi. Corta para mim. Né? O outro lá do comandante, e fica naquela, sabe, só notícia ruim, uma atrás da outra. E eu assistindo aquele troço. Fiquei sabendo, no caso, é isso. Eu, estou no meu antigo ainda, né? Televisão, desliguei. Acabou.
A Bíblia diz que por vir as muitas preocupações, vem também o sonho. Você deita e a mente não para. Fica com qualquer troço na cabeça. Parece que Deus, assim, de certa forma, se apagou. Você deitou, ficou pensando. De repente você teve um tempo de sono. Você acordou e a mente continuou naquilo ali. Quer dizer, parece que no momento que você dormiu, a mente continuou trabalhando naquilo. Desliga sua mente desse negócio, meu filho. Notícia boa não dá ibope. Isso aí é fato. Alimente a sua mente com aquilo que dá esperança. Quando tudo estava um caos, Judá tinha sido levada cativa. O povo estava perdido. Os israelitas chegaram em Babilônia, penduraram a harpa. Falaram, nós não vamos cantar. Nós não vamos adorar. Como é que a gente vai cantar ao Senhor, louvar o Senhor aqui em terra estranha? Nesse lugar que nós estamos aqui oprimidos, não temos essa liberdade mais de cultuar ao Senhor e não estamos mais na terra que Deus nos deu por herança. Os babilônicos chegaram para os israelitas e diziam, cantem porque queremos ouvir a sua canção. E eles respondiam, não cantaremos, não tem jeito a gente cantar em terra estranha. Mas quando tudo estava um caos, muita gente desanimada, muita gente perdida, Jeremias disse, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não quero ficar preso ao caos. Eu não quero ficar preso me lamentando. Eu não quero ficar preso aqui choroso. Eu não quero ficar aqui reclamando, murmurando. Não, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Oh meu filho, a palavra de Deus, a Bíblia, tem um direcionamento, uma dose de esperança para te dar. Salmos 25, versículo 3. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Apocalipse 1 e 3. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem. Você pode ficar de pé comigo, por favor? A Bíblia é mais que um livro. É a luz divina que ilumina nossos passos em nossa vida. Devemos valorizar a palavra de Deus, guardá-la em nossos corações, permitindo que ela molde a nossa vida e as nossas decisões. Se tem alguma decisão difícil para você tomar esses dias, busque a orientação na palavra de Deus. Você tem alguma decisão da sua vida que você já tomou e se arrependeu? Pois é, eu tenho certeza que você tomou essa decisão sem consultar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o melhor direcionamento para você. Guarde-a no seu coração. Permita que ela te molde. Eu vou portuguesar a pronúncia aqui porque eu não falo francês. Não falo direito nem o português, que dirá francês. Voltaire, um francês renomado e extremamente crítico do cristianismo, que morreu em 1778, afirmou que 100 anos depois dele, a fé cristã estaria varrida da face da terra e teria passado a história cristã.
por ironia do destino, por um trabalhar de Deus talvez, por tapar a boca, mesmo do sujeito que já morreu, mas para mostrar para a geração futura que o negócio não é assim. 50 anos depois da sua morte, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a sua própria casa e transformou a residência num lugar de distribuição e impressão da Bíblia. Mais tarde, aquela mesma casa tornou-se sede da filial da Sociedade Bíblica Britânica em Paris e distribuiu Bíblias por toda a Europa. Essa semana eu li uma notícia de missionários norte-coreanos. É isso mesmo, missionários norte-coreanos. A nação mais ferrenha na perseguição ao cristianismo no planeta. Que inclusive tem pena de morte, não apenas para o indivíduo que professa a fé cristã, mas para toda a família. E há inúmeros relatos disso. Eu li uma notícia de missionários norte-coreanos que atravessaram a fronteira para outros países e estavam contrabandeando Bíblia para dentro da Coreia do Norte. Eu ouvi um testemunho uma vez de um missionário em um país desse proibido, que ele estava andando em um carro com um bagageiro cheio de Bíblia, e ele foi parado numa blitz. E agora a expectativa dele é que ele sairia preso e seria condenado. Ele começou a orar pedindo a Deus para não deixar o policial pedir para ver o bagageiro. Foi a segunda coisa, depois de pedir o documento, que o policial disse para ele: abra o bagageiro. O policial foi, olhou o bagageiro do carro, voltou caminhando em sua direção e disse para ele: olha, vai embora rápido. Os tomates que você está carregando lá no bagageiro estão começando a estragar. Vai embora. Ele estava com Bíblia, mas a visão foi fechada. E ele viu foi tomate. A palavra chega, irmãos, onde a gente menos imagina. Ela está aí sendo pregada. Não menospreze as Escrituras. Gente já pagou um preço por isso. E tem gente pagando ainda para levar a palavra. Não deixe que ela se transforme apenas em um amuleto lá no seu armário, na sua estante, apenas para enfeitar, aberta numa página qualquer. Medite nela. Ame a palavra de Deus. A Bíblia é um livro especial porque ela muda comportamentos e atitudes. Ela tem o poder de transformar um homem desonesto em uma pessoa correta. Nas palavras de Paulo: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você é um bem-aventurado por lê-la, por ouvi-la, por guardá-la como um precioso tesouro no seu coração. Que cada página da Bíblia seja um farol para a minha e sua vida. Um dia, quando Jesus subiu o tom,
no seu discurso, lá na linguagem bíblica, as pessoas acharam que o discurso de Jesus estava duro demais e começaram um a um a ir embora. Sabe, pastor João? Quando Jesus olhou em volta, só tinha os discípulos. Tem hora que é difícil ficar mesmo, gente, eu reconheço. Só Deus tem misericórdia. Tem hora que o negócio vai apertando demais, apertando. Sabe? Só que Jesus, em vez de sair correndo atrás dessa turma que ia embora, ô Sebastião, vem cá, meus filhos, vem cá me escutar. Se vocês estão achando que a minha palavra está dura, vem cá, eu vou baixar o tom. Jesus olhou assim, só tinha os discípulos. Sabe o que Jesus falou com eles? Vocês também não querem ir embora também não? Ó. Aí o Pedro, Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus enviado a nós. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde iremos nós? Então, meu filho, não dá para buscar resposta em outro lugar, não dá para buscar orientação em outro lugar, não dá para a gente se alimentar de outra fonte, ou não dá para beber em outra fonte, não dá para comer em outra mesa, não dá para ser edificado em outro lugar. É só o Senhor quem tem palavras de vida eterna. Levante a sua mão para o céu. Nessa palavra aqui você encontra o direcionamento para a sua vida. O Senhor tem uma palavra de vida eterna para você, meu filho. O Senhor tem uma palavra de vida eterna para você. A palavra do homem pode falhar, os acordos podem falhar, mas o Senhor tem uma palavra de vida eterna. O Senhor tem uma palavra que muda, que transforma, que edifica. O Senhor tem uma palavra que consola. O Senhor tem uma palavra que alegra. O Senhor tem uma palavra que renova. O Senhor tem uma palavra que enobrece. Essa é a palavra de Deus. De mãos levantadas, meu filho, alegre-se na presença do Senhor. Glorifique ao Senhor aí onde você está. O Senhor tem uma palavra de vida eterna para você.